nós já conhecemos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, esse casal abençoado e usado pelo Senhor. Que o importante é, como ela já disse aqui, é a presença do Senhor na nossa vida, por onde andarmos, né? Isso é o referencial de cristão que somos, servos do Senhor, lavados e remidos pelo seu precioso sangue. Aleluia. Eu convido os irmãos a estarem abrindo comigo. Nós estamos aqui nessa noite por causa do Senhor. E é por causa dele que estamos aqui. Foi porque ele nos trouxe a esse santo lugar. Aqui não é outro lugar a não ser a casa do nosso Deus. Digno seja o Senhor de toda honra, de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram comigo a Bíblia Sagrada em Ezequiel, no capítulo 37. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja, Senhor. Eu fico feliz de ver aqui e conhecer mais uma parte das irmãs guerreiras, a blusa da irmã Mulheres Guerreiras, que vão morar no céu. E eu sou feliz de conhecer vocês aqui nessa noite. Já senti a presença do Senhor nesse trabalho tão gostoso. Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo. Irmãos, eu tentei de todo jeito fugir desse tema, porque esse o Senhor colocou no meu coração já há bem dias atrás. E eu disse, Senhor, mas é trabalho de mulheres, e não combina bem. Os irmãos viram o tema aí, e não combina bem, porque é trabalho das irmãs. Eu queria tanto falar a respeito de uma mulher da Bíblia, mas toda hora o Senhor me levava nesse tema. Todos os dias que eu orava, apresentava ao Senhor, o Senhor me deu um tema. Eu quero tanto falar a respeito de uma mulher da Bíblia. Qual mulher que eu falo, Senhor? Pensei em falar sobre Sara, mas o Senhor colocou no meu coração, me levava novamente a Ezequiel. Então eu não vou fugir desse propósito do Senhor nessa noite. Do livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do verso 1. O vale dos ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Aleluia. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com o seu osso. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Exaltado seja o Senhor para todos vocês. Irmãos, quando a pastora estava falando aqui, ela falou a respeito de reboliço. O Senhor testificou no meu coração mais uma vez a respeito desse tema, do vale de ossos secos. Trazendo para os dias atuais, essa passagem, ela nos fala muito a respeito de um avivamento, irmãos. E o avivamento na vida do cristão, ele precisa ser uma causa de sobrevivência.
É uma sobrevivência, sermos avivados pelo Espírito Santo nesses últimos dias. É questão de sobrevivência. Precisamos ser avivados pelo Espírito Santo para suportar. Diz a Bíblia que os dias seriam abreviados antes da volta do Senhor. E seriam dias maus, dias trabalhosos. E para nós suportarmos, irmãos, nós temos e precisamos de ter, sabe o quê? A presença do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Pelo Espírito, por onde formos, onde chegarmos. Já a irmã que me antecedeu disse aqui, a pastora, sobre a presença de Deus onde nós estivermos. E isso, irmãos, é necessário sobre a vida do cristão nos dias atuais. É sobrevivência espiritual. Sermos cheios do Espírito Santo para vencer, para assim prosseguir servindo ao Senhor, experimentando qual seja a boa, perfeita, agradável vontade do Pai para com a nossa vida. Porque os dias são maus e precisamos da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E eu disse, Senhor, mas eu vou falar desse que o profeta estava aqui olhando para esse tema, o vale dos ossos secos. Nós podemos imaginar um grande cemitério. O vale, a visão que o profeta Ezequiel teve é que ele estava em um cemitério, literalmente. Tinha ossos. O que nós vamos encontrar no cemitério? Ossos. Cada tumba que tem ali estão guardados ossos. E os ossos que o profeta via aqui, ele deixou bem claro que viu numerosos ossos e os ossos estavam sequíssimos, muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Então já tinha falecido muito tempo aquela congregação que estava ali posta à frente do profeta, onde o Senhor levou ele. Já não havia vida há muito tempo naqueles corpos que estavam ali. E onde o profeta foi indagar com o Senhor, que corpos são estes, que numerosos corpos, ossos, onde eu estou? E o Senhor falou com ele que ali era toda a casa de Israel. Era a situação da morte espiritual, que o povo de Israel estava distante de Deus. Depois do cativeiro da Babilônia, levado por Nabucodonosor, o povo lá infiltrou na idolatria. O povo distanciou mais uma vez de Deus, sobre o jugo da escravidão. Por volta de 70 anos, o povo viveu cativo por Nabucodonosor, lá na Babilônia. E o povo sofria. O povo sofria, o povo não tinha voz ativa. E debaixo do jugo, debaixo da escravidão, o povo se afastou de Deus. Meu Deus! Aleluia! E nos dias atuais, irmãos, a igreja enfrenta lutas. O inimigo tenta nos bombardear de todos os lados. Existem muitos que estão perdendo vida. Vida espiritual, vigor espiritual, ânimo, coragem para prosseguir. Já não tem mais a força de quando levantou a sua mão cansada, aceitando a Jesus como seu Salvador e fazendo um pacto com os céus e disposto a fazer a obra. Não, já não tem mais essa força, porque os anos passaram. Os anos passaram e com eles veio a fraqueza, veio a mornidão espiritual, talvez as lutas, as dificuldades, como seres humanos que somos. Talvez os vales, a pastora disse aqui do vale da sombra da morte. O profeta aqui estava no vale também. Na visão ele foi levado nesse vale. Então, tudo isso pode afastar o homem de Deus. As lutas, as aflições. Mas a promessa de Jesus para nós já era essa. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E ele disse, eu venci o mundo. E é no nome dele, irmãos, que nós vencemos. Vencemos nós mesmos. Vencemos as nossas vontades, as vontades
principalidades carnais. A nossa luta não é física, mas ela é espiritual. E ela é constante sobre as nossas vidas. Eu creio que se eu for perguntar a cada um dos irmãos que estão aqui, já nesse início de ano de 2023, estamos no 3º mês do ano, e muitos enfrentaram lutas, batalhas, vales, desertos, e tem aqueles que ainda estão enfrentando, porque ainda não venceu a luta tão grande que tenta te afastar e tenta minar a sua força. Mas aqui está o Senhor. Como eu disse, eu louvo a Deus pela presença tão gostosa. Glória a Deus! O hino que a irmã louvou aqui sobre a presença de Deus nessa noite. E no Salmos 46, quando o salmista diz ali: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele começa o Salmos 46 dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É na aflição, é na angústia, no vale, é no deserto que nós estamos, irmãos. Aquele que confia no Senhor. O profeta Jeremias já disse, no capítulo 26, parece, o verso 3, ele diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, o Senhor tem nos conservado, irmãos, conservado vivos. Depois dessa pandemia, o Senhor tem nos conservado até aqui. Quantos aqui são sobreviventes? Eu sou sobrevivente. Somos sobreviventes, irmãos. Muitos de nós passaram já pelo vale da sombra e da morte, mas estão aqui de pé, porque o Senhor tem nos fortalecido. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Aleluia. Então o profeta continuou. E ele percebeu que ele estava num lugar que não tinha vida. Ele estava num lugar onde a morte abundava. E o cheiro da morte era forte ali naquele lugar. Os ossos estavam secos, diz a Bíblia, sequíssimos. Não tinha vida ali. Que lugar que o profeta foi, irmãos? Que visão que o Senhor levou o profeta, imagina. Um lugar caótico, que traz até assombro. Talvez medo, pavor, porque é um cemitério. Mas ele disse assim: o Senhor não desamparou o profeta e disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Ele olhou e viu toda aquela multidão dos ossos secos. E ele olhou e falou: Senhor Jeová, tu sabes. Ele não estava entendendo nada até então. Mas o Senhor disse a ele: então profetiza. Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eita glória! Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia! Quando eu estava meditando, irmãos, imagina os irmãos, aquela congregação que o Senhor mostrou ao profeta Ezequiel, morta, ossos apenas, Meu Deus! e ossos secos, muito secos, sinal que a vida já tinha ido embora há muito tempo, porque existe um processo depois que a pessoa morre, e existe um processo de a carne desfazendo primeiro. Tudo tem seu processo, né? Na vida tem o processo, na morte também. E se desligando do osso, e se desfazendo. E ali não, ali já estava uma situação, nem de putrefação não era, de carne já não tinha, era osso apenas. Osso, então a vida já tinha extinguido há muito tempo. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Essa palavra o profeta recebeu do Senhor.
ao ver que todo aquele povo que estava ali, naquele cemitério, onde ele não ousou questionar com Deus, mas ele apenas obedeceu à voz do Senhor naquele vale de ossos secos, e ele profetizou. E a ordem do Senhor era profetizar. Nos dias atuais, louvado seja o nome do Senhor. Nos dias atuais, irmãos, sobre as nossas vidas, às vezes nós olhamos situações na nossa família, no meio dos nossos entes queridos, pessoas que talvez serviram ao Senhor e hoje já não servem mais, que tinham compromisso com Deus e hoje não tem mais, e você vê o exemplo, e você vê o que a pessoa faz, e você pensa, meu Deus, o que é isso? Mas a ordem do Senhor para mim e para você nessa noite, meu irmão e minha irmã, é: profetiza. Glória a Deus. Abre a tua boca e profetiza. Glória a Deus. Que existe vida ali. Glória a E a Deus. vida do Senhor vai chegar diante naquela vida. A vida espiritual que aquela pessoa perdeu. Eu estou falando de vida espiritual. Muitos não têm mais vigor, muitos não têm mais força, irmãos. Em pleno século 21, com toda a tecnologia que temos. Mas as pessoas às vezes perderam a força de ter o compromisso com Deus nas madrugadas, de orar. De orar também, tirar um tempo do seu dia e colocar diante do Senhor, talvez na correria do dia a dia. E não tem tirado esse tempo, esse devocional com Deus. Não tem separado uma oportunidade do seu dia para ouvir o Senhor falar com você e comigo. Glória a Deus, Senhor. Nas madrugadas, dobrando o joelho, entregando ao Senhor as causas. Mas nessa noite o Senhor convida você, Ezequiel. Eu digo, irmã e irmão, toma a posição diante do Senhor, como profeta do Senhor, e profetiza. Glória a Deus. Profetiza na vida do seu familiar. Profetiza na tua casa. Seja a circunstância difícil, que talvez nós olhamos assim, pensamos, meu Deus, o que eu faço, como eu vou resolver? Mas quando eu li essa palavra, irmãos, o Senhor falava fortemente no meu coração, e eu estou compartilhando com os irmãos. Ele nos chamou como atalaia do Senhor. Somos atalaia dele, profetas dele. Então vamos abrir a nossa boca e profetizar no meio do vale. Glória a Deus. Vamos profetizar no meio da dificuldade. Vamos profetizar sobre aquele que já não tem mais nenhum vigor, não serve mais ao Senhor, ou melhor, talvez esteja dentro da casa, mas não na presença do Senhor. Eita, glória a Deus. E nós precisamos, irmãos, Aleluia, Jesus. de não só, a pastora disse aqui, estar dentro da casa, mas estar na presença do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Prosseguindo aqui. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aí o profeta obedeceu. Ezequiel obedeceu. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído. Aleluia. Enquanto você está aqui, irmã, nesse culto de irmã nessa noite, talvez eu esteja falando com mulheres que estão enfrentando uma causa difícil na sua casa. Meu Deus. Talvez não seja de enfermidade, mas talvez seja uma porta que você anseia que ela se abra. E que você está buscando ao Senhor. Pela salvação de alguém, pela libertação de alguém. Louvado seja. De um familiar, de um amigo, que você ora tanto. Mas o Deus que está aqui nessa noite diz ao meu e ao teu coração: profetiza. Profetiza nessa noite, nesse culto das irmãs. Que possa ser marcado na sua vida, na sua história, possa servir de testemunho
por onde você estiver. E eu creio, porque várias vezes eu tentei fugir desse texto e o Senhor me levava a esse texto para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Profetiza. Talvez o quadro seja de morte há muito tempo. Talvez no casamento, talvez nas finanças, a finança esteja tão abalada há muito tempo. Mas o Senhor, como diz o profeta Ageu, que é o dono do ouro e da prata, está aqui nessa noite. Eu creio no Deus provedor, irmão. Eu creio no Deus que abre porta onde não há portas. Glória a Deus. E eu louvo a esse Deus e tenho experiência com Ele. Eu creio no Deus que tem poder de ressuscitar morto. Assim como Ele ressuscitou Lázaro, já há 4 dias estava morto e cheirando mal. Mas Ele chegou à porta do sepulcro e foi específico e disse: Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. E diz a Bíblia que o defunto se levantou. Glória a Deus, Jesus. Aleluia, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aqui também o profeta estava diante desse cenário de morte. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço e os ossos se juntaram, osso ao seu osso. Eita glória a Glória a Deus. E é isso que o Senhor vai fazer, irmão, na minha e na sua história. Glória a Deus. Amém, Jesus. Esse Deus que muda a história. Deus é fiel. Esse Deus que transforma, que liberta, que muda quadro. Ele está disposto a fazer. A partir do momento que nós abrimos a nossa boca e profetizar. Eita glória. Porque o evangelista Tiago já dizia que não pode de uma boca sair bênção e maldição. Verdade. Aí nós temos que saber o que nós vamos falar. Vamos abençoar. Glória a Deus. Vamos ser abençoadores por onde nós formos. Vamos ter cuidado com o que falamos. As criancinhas bem pequenininhas na igreja louvam, né? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Então cuidado. Cuidado o que você fala. Profetiza, seja profeta do Senhor. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então aqui o processo foi todo feito para que o corpo seja formado ali novamente. O profeta profetizou, e cresceram carne, os tendões, osso se ligou ao seu osso, cresceu a carne, os tendões, a pele por cima, os nervos estavam lá, estava tudo certinho, mas não havia neles espírito. Oh, glória a Deus. E o espírito aqui é escrito com letra minúscula, então nós vemos que é o fôlego de vida. Deus fez o homem trino, assim como é trino os céus, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus fez o homem trino, corpo, alma e espírito. Glória a Deus. E nós precisamos servir a Deus, como o apóstolo Paulo já nos disse, em Romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo, ao corpo aí. Nós não vamos servir só com a alma, não, com a nossa inteligência, o nosso sentimento, não, mas que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional, culto de mente, de inteligência, culto de corpo, alma e espírito. Aleluia. Se estamos aqui, estamos de corpo, alma e espírito, porque estamos no corpo adorando a Deus. O nosso sentimento, bem dizendo o nome dele nessa noite. O nosso espírito, o nosso fôlego de vida. Abrimos a nossa boca para adorar. Estamos respirando aqui. Aleluia, Deus. Então estamos aqui na trindade do homem para com Deus nessa Santo noite. é teu nome, aleluia. E ele me disse, profetiza ao espírito, ou seja, profetiza para que esses corpos tenham vida.
Profetiza ao filho do homem e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Olha o que o profeta disse: vem dos quatro ventos, ó Espírito, ou seja, ó fôlego de vida, que o Espírito aqui é com letra minúscula. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Por onde nós passamos, irmãos, nós precisamos ser como profeta nesse vale. No meio dos nossos familiares, pessoas que não servem a Deus. Eu tenho familiares espíritas que eu oro por eles para que o Senhor salve, o Senhor liberte. Nós precisamos profetizar e fazer como o profeta diz. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, Espírito de vida eterna, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Porque são mortos ambulantes, irmãos. Estão vivos aí, mas são mortos espirituais. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos que não conhecem a Ele. Que ainda haja arrependimento antes da volta do Senhor. Mas para isso precisa de eu e você, Ezequiel no Senhor, atalaia da última hora, se colocar na posição de servo e preocupar-nos com aqueles que estão indo para a perdição deles. E profetizar. Você, mulher, que está aqui nessa noite, que tem compromisso com Deus e tem a sabedoria de Deus na sua vida. Salomão já diz no capítulo 31, né? Verso 1. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O rubi é uma pedra rara. O diamante é a mais cara, mas o rubi, ela é a mais rara. Ela é rara, de uma beleza muito grande. Então você, irmã, é raridade de Deus na terra. E por onde você passar, você precisa fazer a diferença. E você tem que ser profeta do Senhor. Porque as pessoas vão ver a diferença na sua vida. E vão querer conhecer o Deus que você serve. Talvez estejam mortos nos seus delitos e pecados. E precisa de uma palavra sua, de uma mão amiga, de uma oração, de uma intercessão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Espírito Santo da verdade. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. E quando ele profetizou, irmãos, e profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E pondo-se em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então era toda a congregação de Israel que estava dispersa, distante do Senhor, morta espiritual. Depois do cativeiro da Babilônia, do exílio. E aqui é a restauração, irmãos, desse livro de Ezequiel, o livro todo, e em especial do capítulo 34 ao 37, é a restauração que o Senhor quer fazer na nação de Israel. E ele precisava de um homem que profetizasse. E Ezequiel se colocou na brecha e profetizou. E toda aquela congregação, ao verso 11, então me disse: filho do homem, estes são toda a casa de Israel. E eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Eles estavam como Jó falou a respeito da árvore cortada, que não produzia fruto. Oh, glória a Deus. Mas o Deus que dá vida novamente é aquele ribeiro que passa, como diz o profeta Isaías, e dá força ao cansado, e levanta o abatido, e revigora o fraco. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Eu não sei como você deixou a sua casa. Eu não sei quem é que esteja aqui, que talvez está encontrando dificuldade para manter
comunhão com os céus nesses dias maus que a igreja atravessa. Eu não sei, mas o Senhor me trouxe essa palavra nessa noite. E a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela tem endereço certo. E eu louvo ao Deus verdadeiro pela sua palavra, que Ele ainda fala nos dias atuais. Eita glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então a restauração nacional dos judeus que estavam espalhados depois que foram levados cativos, se espalharam por outras terras após o exílio ter terminado. 70 anos de cativeiro durou. O Salmo 126 fala a respeito disso. E fala que eles não tinham força mais de cantar, de adorar ao Senhor. Por quê? Porque eles penduraram as harpas, os salgueiros, para não, que era instrumento de corda na época, não tinha força mais para adorar ao Senhor, porque estava exilado, distante de Deus. Mas aqui a alegria pelo retorno do cativeiro. No Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a eles. Glória a Deus! Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quantos podem dizer isso nessa noite? Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Profetize, irmãos, e diga isso com alegria nessa noite. É um cântico de vitória. Você saiu do exílio que era o mundo. Glória a E hoje Deus! o Senhor te colocou aqui, como diz o salmista no Salmos 40, num lugar espaçoso, firmou seus pés na rocha. Então é motivo de alegria. Diga isso, declare nessa noite: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então aquele povo começou a ter alegria em Deus. A nação que estava dispersa foi restaurada. Muitos que estavam em outras nações foram levados cativos, estavam ali ao redor de Israel, foi trago de novo para Jerusalém. Então houve essa restauração nacional dos judeus. E nós vemos que foi concluída em 1948 a restauração de Israel, quando os judeus declararam também novamente que era um Estado e respeitado agora pela Organização das Nações Unidas, Israel, a partir de 1948. Foi a restauração física do povo, mas também a restauração espiritual da nação de Israel. Viu, irmãos? A restauração. Esse é o Deus que restaura. Esse é o Deus que liberta. Esse é o Deus que transforma. Jesus Cristo, quando andou aqui na terra, o seu ministério, como mestre do amor, Ele se fez homem e se entregou por nós ali. Isaías capítulo 53, ele narra toda a trajetória do Messias. E ele diz do sofrimento dele: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. Aleluia, Deus. Levou sobre si as nossas enfermidades. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi oprimido pelas nossas transgressões. Meu Deus! Como cordeiro, Ele não abriu a sua boca, mas o castigo que nos traz a paz. Hoje você pode cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor. E eu também posso cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor. Essa paz que nós não éramos dignos. Jesus Cristo, o príncipe da paz, se entregou por nós na cruz do Calvário e conquistou a paz que nós temos hoje. A paz que só Ele pode dar. Nenhum outro nome há que o homem possa ser salvo, possa conquistar essa paz, mas somente em Jesus Cristo, o príncipe da paz. Aleluia. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. O mundo aí fora traz uma paz transitória. Se você tem dinheiro, enquanto o dinheiro dura, você tem paz.
Se você tem amigos, enquanto os amigos te rodeiam, você está em paz. Tudo uma paz falsa. Se você festeja, vai curtir a vida, assim você vai ter paz. Curtir na forma deles. Não, irmãos. Mas a paz verdadeira está em Jesus Cristo, o príncipe da paz, que andou aqui na terra, cumpriu o seu ministério e diz: eu vim para que tenhais paz. Aleluia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Foi palavra do Senhor para nós. Aleluia. Ele venceu o mundo. E prosseguindo, nós vemos também que o ministério de Jesus aqui na terra, ele diz: os sãos não precisam de médico. Em Lucas, no capítulo 31, se os irmãos for olhar, o verso 13, 14, 5, verso 31 e 32 diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aleluia. Eu não quis chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Isso é palavra do Senhor Jesus para nós. E é lindo quando nós meditamos na obra da transformação. Assim como Ezequiel viu ali aquela congregação, agora que era ossos puros, se tornarem carne, respirar, porque ele profetizou, e se tornar uma congregação de Israel. Vida novamente na vida espiritual do povo que estava distante de Deus. Nós vemos que Jesus Cristo veio para trazer vida. Vida no seu ministério terreno. Aquela mulher de João, no capítulo 4, a mulher samaritana, quando ela encontrou com Jesus no poço, todos os dias aquela mulher ia buscar água, diz a Bíblia, todos os dias. E ela era uma mulher que ia num horário específico, porque ela era criticada na sociedade da sua época. Então ela ia no horário que o sol era mais quente. Diz a Bíblia que era a hora sexta, mais ou menos ao meio-dia, nos dias atuais. Por quê? Porque era a hora do sol mais quente. E todo mundo está escondido, né? Todos estão nos seus afazeres, nos seus trabalhos. Saía aquela mulher com seu cântaro para tirar água. Todos os dias era a trajetória dela. Mas um dia foi diferente. Ela chegou ali naquele lugar, naquele poço, e ela encontrou a vida que ela precisava. A mulher samaritana. A Bíblia diz que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Mas aquela mulher chegou ali para tirar água. E Jesus, cansado do caminho, ele sentou-se à beira do poço a descansar. E ele viu aquela mulher que chegou ali tirando água, pediu ela. Começou a dialogar com a mulher. Dá-me água para beber. Mas a mulher disse: como? O Senhor, pelo traje de Jesus, pela sua fala, ela conheceu que era um judeu. E era uma mulher samaritana. Mas como o Senhor, que é judeu, pede a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Mas ela não estava sabendo com quem ela estava falando até então. Com a própria água viva que estava na frente dela. E Jesus disse para ela: mulher, se conhecesse o nome de Deus e você soubesse quem é que te pede água, ele te daria água viva. Glória a Deus. E ela falou assim: água viva? E chamou a atenção daquela mulher. Depois os irmãos meditam. E ela falou: mas eu estou tão cansada, todos os dias o meu trajeto é vir aqui buscar água nesse poço, e eu encontrar água viva, onde tem dessa água? E Jesus começou a falar com ela e disse: vem, traga seu marido. E a verdade estava ali na frente daquela mulher. E ela não pôde recuar, não pôde se esconder. E Jesus falou com aquela mulher assim: vem, traga seu marido. Ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Aí ele falou com ela: disseste bem, porque 5 tiveste, e o que tens agora não é teu marido. Meu Deus, aleluia. E Jesus ali estava relatando para a própria mulher que ele era profeta e que ela estava na frente de um profeta, alguém que conhecia o íntimo dela como ninguém. Glória a Deus. Aleluia. E ele falou com ela: disseste bem, não tens marido.
Porque 5 tiveste, e esse que agora você tem não é teu marido. Ela falou, veja que és um profeta. Está falando a respeito da vida dela. Veja que és um profeta. Nossos pais adoraram aqui nesse monte. E ela pensou, estou falando com um profeta. E aquela mulher saiu dali. Diz a Bíblia que os discípulos chegaram com o alimento, que eles tinham ido comprar alimento e chegaram. E Jesus estava dialogando com aquela mulher. E a mulher pegou o seu cântaro e saiu dali. E foi convidar as pessoas por aquela aldeia. E as pessoas que conviviam com ela, excepcional, dizer, vem um profeta que eu encontrei. Porque aquela mulher estava diante da verdade que confrontou ela. Jesus Cristo, a verdade. Aleluia. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando Jesus disse isso para essa mulher, ele confrontou o pecado que estava na vida dela. E quantas vezes nós somos confrontados com a verdade do Evangelho. Verdade, Deus. Aleluia. E Jesus disse a ela, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. É o versículo 13 e 14 de João 4. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aleluia. Então Jesus, a água viva, estava de frente daquela mulher. A verdade. E aquela mulher recebeu a libertação. Talvez também a Bíblia diz a respeito de libertação. Outra feita é daquela mulher que foi pegada no ato do adultério. E Jesus também olhou para ela. Os acusadores estavam todos lá, com as pedras nas mãos. E Jesus olhou para ela e disse para todos eles, e disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos jogaram a pedra no chão, porque todos pecaram. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas só há um meio de nós chegarmos a Deus. Como o escritor aos Hebreus disse, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, ou seja, abençoador dos que o buscam. Então há um jeito de nós aproximarmos de Deus. Qual é o jeito, irmãos? Qual é o jeito, irmãs? Pela nossa fé. É pela fé que nos aproximamos de Deus. O profeta Ezequiel, quando ele teve essa visão e ele profetizou e viu ali aquela congregação de Israel se levantar, irmãos, é pela fé que nós vamos ver pessoas que nós intercedemos levantar as mãos aceitando a Jesus. Glória a Deus! A pastora disse aqui de correntes caírem das mãos dessas vidas, serem libertas, que estão acorrentadas pelo diabo, porque a função dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Terminando aqui, Jesus Cristo, irmãos, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Deus que operou no passado ainda continua operando nos nossos dias. Hebreus, o escritor, diz no capítulo 10, e o verso 38, o justo viverá da fé. E é pela fé que nós vamos vencer. É pela fé que nós vivemos servindo ao Senhor. E é pela fé que nós vamos vencer. Porque o justo viverá da fé. E é pela fé que você vai profetizar a partir de hoje. Glória a Deus! Porque nós vivemos pela fé e não por vista. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Só um testemunho para finalizar de um ex-bruxo, irmãos. Um bruxo disse que certa feita ele fazia trabalhos, prestava trabalho aos demônios. E ele foi fazer um trabalho, foi pedir a ele uma oferenda de 15 dias morta. O corpo tinha que ser de 15 dias. E ele, como ele era obediente ao chefe,
procurar no cemitério próximo, onde tinha um corpo que havia morrido há 15 dias, mas tinha que ser sob sigilo. E ele pagou os coveiros pelo sigilo. É uma história verídica, irmãos, um testemunho verídico. Ele pagou os coveiros pelo sigilo, e o coveiro deu a dica de onde tinha aquele corpo que 15 dias certinho tinha sepultado. E ele falou, eu preciso desse corpo. E ele pagou caro pelo corpo. Olha que coisa terrível, irmãos. A missão do diabo, usando pessoas, trabalhos que são feitos, coisas terríveis. É só o sangue de Cristo que pode libertar. Aleluia. E ele liberta. Aleluia. Glória a Deus. E ele pagou por aquele corpo. E ele conta que quando venceu o dia dele lá, fazer o trabalho, que tinha exatamente os 15 dias, que a pessoa já tinha sido falecida, ele chegou, ele já tinha pago antes, já estava tudo sob sigilo, era uma madrugada, ele foi executar o trabalho. Quando ele chegou na tumba, o chefe dos demônios incorporou e veio diante dele. E ele, preocupado com aquilo que ele estava fazendo, a coisa certa na cabeça dele, o que aconteceu? Ele falou, aí você não vai tocar. Aleluia! Aleluia! E ele falou assim, como eu já paguei muito por esse corpo aqui, eu já paguei o sigilo, eu preciso de fazer o trabalho. Ele falou, se você tocar aí, você vai morrer. Aí ele disse, por quê? Porque ele estava fazendo algo para agradar o próprio demônio. Ele falou assim, porque aí não pertence a você. Esse corpo pertence ao homem lá de cima. Aleluia. E se você tocar, você vai morrer. Isso o demônio disse para aquele bruxo, irmãos. Agora olha para os irmãos ver o valor que é servir a Deus. Aleluia, Deus. Até depois de morto, o seu corpo está protegido pelos Deus. Tenha convicção disso, irmãos. A Bíblia fala de um morto, um homem que morreu e eles julgaram aquele morto, né? Foi sepultado ali no lugar que o profeta foi enterrado, Eliseu. E aquele homem ressuscitou. Aleluia. Então, irmãos, é isso. O corpo do crente é respeitado. Eu comecei aqui falando de cemitério e eu terminei dando esse exemplo. Que nós servimos a Deus. Que Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Assim eu encerro. Falando com os irmãos.